Olá, bem-vindo a mais um episódio do Saúde Cast SP. Hoje a gente trouxe aqui o Daniel Almeida dos Santos, que é o assessor técnico da área técnica de saúde da população negra, para falar sobre um assunto muito importante aqui dentro da saúde, que é o preenchimento do quesito raça-cor. A gente está no mês da consciência negra e também no mês da saúde do homem. Então, a gente também vai abordar um pouco da saúde do homem negro no contexto do atendimento do SUS na maior cidade do Brasil. Daniel, bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. E eu queria que você contextualizasse inicialmente a política nacional, né, voltada à saúde da população negra, que nasceu ali por 2009 e é uma demanda que veio também de um movimento social, assim como a criação do Sistema Único de Saúde, não é isso? Exato, agradeço a oportunidade de conversar com todos os profissionais da saúde, toda a população no geral que acompanha o canal. E é importante a gente refletir que essa política pública, como você trouxe, ela é decorrente de uma construção de baixo para cima. No caso, os movimentos sociais negros se mobilizaram, sempre se organizando, tensionaram os poderes públicos e conquistaram, inclusive na forma de legislação, direitos específicos. A partir do princípio da equidade na saúde, é necessário que a gente trate as especificidades de cada população. E no caso da população negra, nós temos a nível nacional o plano, mas é importante a gente também falar do Programa Municipal de Saúde da População Negra, que bebe dessa fonte. E se a gente for mais na origem, nós temos tratados, declarações internacionais desde a década de 60, que determinam a eliminação do racismo em todas as instâncias, inclusive na esfera pública. Então é fundamental a gente relembrar a Declaração de Durban, a Convenção Internacional pela Eliminação de todas as formas de racismo, para a gente destacar que é um assunto, de certa forma, antigo, mas que cada vez mais a área técnica, dentro da Coordenadoria de Atenção Básica, reforça junto a todos os funcionários o dever de cumprir todos esses planos, todas as legislações também. Até porque, se a gente for pensar do ponto de vista do tamanho da população, da representatividade da população negra nesse contexto e do percentual de utilização desse serviço público, acaba sendo, em maioria, feito pela população negra, né? E hoje a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, um levantamento da COGEP, que, inclusive, do lado de cada mão de obra, entre profissionais, mais de 70% é de negros. Exato, tem tanto o aspecto dos pacientes atendidos, a gente tem que resgatar o censo realizado pelo IBGE, que comprova um Brasil majoritariamente negro, somando aí a população autodeclarada preta e parda. No contexto do atendimento público, e ao mesmo tempo já existem pesquisas que estão tentando identificar o pertencimento ou perfil racial dos pacientes no universo privado, nos convênios particulares, demonstrando que existe já um outro cenário. Aí a gente vai ter um número expressivo de uma população branca sendo atendida aí pela saúde privada. Então é fundamental a gente ter um olhar panorâmico nesse Brasil. E no contexto dos trabalhadores, há um número expressivo também de trabalhadores negros, mas é importante que as instituições e a população estejam atentas sobre onde estão esses trabalhadores também. Porque se a gente, por exemplo, resgata os dados sobre funcionalismo público na cidade de São Paulo, avançamos a partir das ações afirmativas, da política de cotas raciais, mas ainda há dificuldade de identificar profissionais negros em todos os níveis hierárquicos nessa proporção majoritária brasileira. A coleta do quesito raça-cor está prevista nacionalmente a partir de um conjunto de leis, né, Daniel? Inclusive a de cotas do serviço público que você já mencionou anteriormente. E para reduzir as desigualdades aí no atendimento e embasar as políticas para essa população. Em São Paulo foi um decreto que implementou a obrigatoriedade da coleta dessa informação. Então, eu queria que você comentasse o decreto e que você falasse como está o trabalho aí na rede para que isso se cumpra. Nós temos o decreto 59.406 de 2020, que regulamenta a Lei Municipal 16.129 de 2015. Essa legislação é muito importante porque, apesar de alcançar a saúde, essa legislação determina que todos os serviços públicos, inclusive educação, assistência, transporte,
todas as ramificações da administração pública da cidade de São Paulo contemplem a coleta da autodeclaração racial de toda a população. Trazendo essa discussão especificamente para a saúde, na prática, todos os funcionários, independentemente do seu vínculo com a administração pública, com as organizações parceiras, sempre que estiver diante de um formulário que colete dados na realização de uma pesquisa, de um censo, a gente precisa, dentro dos cadastros de informação, contemplar a coleta do quesito raça-cor. Conforme a gente sempre escuta nas reuniões junto ao Conselho Municipal de Saúde, especificamente a Comissão de Saúde da População Negra, é a partir da coleta da informação da autodeclaração racial que os dados comprovam cada vez mais que, infelizmente, o racismo está entre nós e, infelizmente, ainda existem desigualdades suscetíveis aí de superação. Então, quando a população declara sua raça-cor, nós temos dados, por exemplo, sobre saúde da população negra, especificidades também. Mas a coleta do quesito raça-cor, ela não significa que a atenção é exclusiva em relação à população negra. A partir da equidade tem prioridades, grupos prioritários, mas toda a população, independentemente do seu pertencimento racial, a população negra, a população branca, povos indígenas, população que, de acordo com o IBGE, se autodeclara amarela, todos se beneficiam por essas coletas, porque cada vez mais nós teremos estudos e estratégias de política pública para cuidar melhor da população. E nos encontros de conscientização que nós realizamos com os funcionários, nós alertamos sobre o respeito à autodeclaração de cada paciente e que o registro deve corresponder de fato a como aquela pessoa se identifica de acordo com as variáveis do IBGE. E vocês têm ido a unidades de saúde capacitar esses profissionais, enfatizar que há necessidade de cumprir-se aí um decreto, isso é uma coisa obrigatória, né? E eu gostaria de entender como é que tem sido esse trabalho de campo, queria que você comentasse isso. Antes de tudo, eu vou aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os colegas de trabalho da Secretaria da Saúde, todas as áreas envolvidas. Neste ano nós tivemos uma parceria muito importante com a Coordenadoria de Atenção Hospitalar, proporcionando atividades de conscientização, de qualificação técnica em todos os hospitais da cidade. E a partir desse diálogo, junto às áreas, a Coordenadoria de Atenção Básica, junto à Coordenadoria de Atenção Hospitalar, nós buscamos alcançar o maior número possível de trabalhadores. A rede é expressiva, nossa cidade é praticamente do tamanho de um país, mas a missão não é impossível. A gente nota a participação dos trabalhadores, o interesse, seja na forma de curiosidade ou até mesmo dos trabalhadores que rejeitam inicialmente este tema. E a gente tenta conscientizar os profissionais que dentro desse trabalho público é fundamental que as pessoas identifiquem que é uma estratégia institucional. Não é de uma pessoa ou um pequeno número de pessoas, é um compromisso institucional da Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria da Saúde, em parceria com as organizações sociais, para que nós tenhamos cada vez mais dados que dê subsídio à implementação das políticas públicas. E também, assim, em se tratando de um decreto, de uma legislação, a gente precisa cumprir, porque há sanções previstas quando a gente não cumpre, algo que está determinado, não? Por vezes, profissionais que têm uma postura de contrariedade à discussão. Então, são as falas clássicas de que somos todos seres humanos, nós não precisamos dialogar sobre raça, o racismo não existe no Brasil porque somos um povo supostamente miscigenado. Mas nesse encontro a gente, a partir da legislação, a partir da política pública, nós deixamos muito nítido que existem diretrizes técnicas contempladas em legislação e se eventualmente algum agente público não cumprir essas diretrizes, de fato, fica suscetível a uma apuração do porquê não cumpriu o seu dever. A área técnica está fazendo, inclusive, um letramento dessa população trabalhadora, Porque muitas vezes a pessoa se nega a algo por desconhecimento total, Então, esse letramento também é muito importante, Daniel? Nós buscamos sempre um diálogo a nível técnico. A gente nota que algumas instituições realizam letramento, dando um suposto sentimento de que aquilo é facultativo, aquilo é um processo que vem quem quiser. Por isso que nós utilizamos o termo qualificação técnica. Entendi. No sentido de não ser um bate-papo. O que você acha de ações afirmativas? Você é contra ou a favor? Não é
essa forma que a gente utiliza? Nós mostramos, por exemplo, a necessidade das ações afirmativas, a necessidade da coleta do quesito raça-cor, a necessidade do registro de situações de discriminação racial. Sim, com certeza. Até porque, assim, disso depende o enfrentamento de doenças que a gente sabe que tem maior incidência entre a população negra. Eu vou citar aqui, por exemplo, a anemia falciforme, né? Ou até mesmo a hipertensão, né? Que tem maior incidência. E isso é importante para o controle epidemiológico que a saúde faz e que o SUS faz em âmbito nacional, né? Então, sim, trata-se de uma ação afirmativa com base científica também e jurídica, segue a classificação do IBGE, vamos explicar isso, né? Queria que você explicasse como isso está posto no sistema municipal. Tanto do lado de cá, quando olhamos para os profissionais de saúde, quanto para o lado de lá, para o usuário do sistema público. Essa classificação do IBGE que é o que segue o quesito. Exato. Existe um compromisso com a população, no sentido de informar a população sobre a importância da coleta desta informação e quais são as opções de resposta. Para isso, nós disponibilizamos material informativo à população. Banner, cartazes, existe um vídeo da Escola Municipal da Saúde que em 6 minutos a Lola, integrante do Conselho Municipal, explica muito bem o fundamento do quesito raça-cor, mas ao mesmo tempo não adianta a gente tentar buscar essa informação da população, sendo que o próprio trabalhador não compreende o objetivo daquela pergunta. Então nos encontros a gente compartilha quais são as variáveis do IBGE, a gente demonstra de que maneira tradicionalmente essa população brasileira se declara, e aí os estudos do IBGE demonstram que é uma população brasileira, por vezes, com identidades étnico-raciais fragmentadas, ou seja, nós vivemos num país onde a população, quando não tem a opção de resposta, se declara a partir de mais de 100 nomenclaturas. O Brasil tem questões históricas onde essa população vai se declarar eu sou claro, sou escuro, moreno, tantos outros termos que vão dificultar essa análise técnica. E a partir disso a gente pede para que os profissionais ofereçam as opções oficiais do IBGE, porque se o profissional não indica o caminho adequado, a população corre o risco de não compreender a coleta daquela informação e apresentar um termo equivocado. Isso acontece com a gente, assim, eu, por exemplo, de uma época lá atrás. Eu que nasci em 1971, minha certidão é parda, sou igual ao meu irmão que é branco. Não sei como foi feita essa classificação, mas é curioso, assim, como vem de erros históricos, né, do passado. Cada pessoa tem uma história, uma identidade. Há pessoas que vão recorrer à certidão de nascimento, há pessoas que vão recorrer aos seus pais, aos seus avós, até aos seus bisavós e tataravós. A nacionalidade. Diante disso, a gente tenta simplificar para os trabalhadores. Respeitem a autodeclaração. Respeitem a autodeclaração. O trabalhador da saúde, ele não questiona respostas. O tom de voz dele tem que ser apropriado com a população. A forma que ele dialoga com essa população é olho no olho. Esse respeito para garantir o vínculo e, consequentemente, facilitar uma resposta. Agora, tratando-se de outra política pública, por exemplo, ações afirmativas na modalidade de cotas raciais, o poder público tem o dever de verificar aquela resposta. Então, quando a gente fala de pontuação afirmativa, cotas raciais e outras ações afirmativas, o poder público ou as instituições privadas que já adotam ações afirmativas, eles têm o dever de verificar a autodeclaração, porque senão vai perder sentido, porque senão vai esvaziar. Se a ação afirmativa ela tem diversas finalidades e uma delas é que cada área apresente uma quantidade de profissionais negros correspondente à realidade, eu preciso identificar se de fato a autodeclaração daquele profissional ou daquele candidato à vaga corresponde ao seu conjunto fenotípico. Na prática, o que define o pertencimento racial de uma pessoa é o conjunto fenotípico. A gente está em novembro, é o mês da conscientização da saúde do homem. E aí eu queria saber, como o homem negro, que, por exemplo, representa 2/3 da população atendida no consultório na rua, por exemplo, onde eles são os mais vulneráveis, né? Estão em situação de rua e também em situações outras que impactam sua saúde, por exemplo, situações de saúde mental que podem levar
ao uso abusivo de álcool e outras drogas, e algumas violências também. Eu queria que você falasse um pouco sobre a saúde do homem negro, especificamente, e como é que o SUS faz esse olhar sobre esse homem, que é 2/3 aqui do que atendemos num recorte de vulnerabilidade na maior cidade do Brasil, né? Certo. É importante a gente também resgatar autoridades na sociologia, Abdias Nascimento, Clóvis Moura, entre tantas outras pessoas, cujos textos comprovam séculos de um tratamento desumano contra a população negra. Isso vai atingir tanto mulheres negras quanto homens negros, cada qual com as suas especificidades também. Nós temos relatórios internacionais da ONU que, por vezes, classificam o tratamento na saúde brasileira, isso de maneira histórica, tá? Não é algo recente, enfim, mas tratamento violento e indigno. Então a gente tem, somado a isso, uma realidade no mercado de trabalho onde a população negra, de acordo com os dados, né? E é difícil confrontar dados, talvez impossível, inclusive, onde essa população negra muitas vezes está no trabalho informal, ou 2 postos, ou 3 postos de trabalho durante uma semana. A distância, o mapa racial da cidade comprova que a população negra está concentrada nas regiões periféricas. 3 horas no ônibus para ir, 3 horas para voltar. E, novamente, de maneira histórica, a gente está falando de uma população historicamente negligenciada. Até tivemos portarias no período colonial que proibiam o acesso da população negra à saúde, à educação. Sérgio Buarque de Holanda, na obra Raízes do Brasil, demonstra que o agente público que tivesse um relacionamento com uma mulher negra seria demitido. Então, é uma história de um país composto por muros, na prática, um apartheid. A partir disso, é difícil estabelecer um vínculo sincero, autêntico, quando a gente olha a trajetória histórica do Brasil. Como a gente trouxe aqui no início do encontro, os movimentos negros se organizaram, realizaram estratégias que foram conquistadas a nível normativo e jurídico, legal, enfim. E a partir disso a gente tem as políticas públicas que garantem o acesso dessa população à saúde. Precisamos de diagnósticos, precisamos de pessoas encaminhadas às especialidades, aos exames. Só a partir disso que a gente também consegue aprofundar os dados. E os dados vão comprovar, por exemplo, uma pesquisa da Unicamp de 2009, comprovando que homens negros fumantes, em comparação a homens brancos fumantes, têm 5 vezes mais risco de câncer de pulmão. Entre outras tantas pesquisas sobre câncer de próstata, como você trouxe, doença falciforme. Mas quando a gente conquista cada vez mais dados por meio da coleta do quesito raça-cor, conquistamos as fotografias das instituições. Ok, a população negra é destinatária do serviço de saúde, mas quem realiza esse serviço de saúde? Porque a população negra ela não deve ser exclusivamente destinatário de um direito. Ela deve ser executora, implementadora da política pública também. Aí entra a política de ação afirmativa. Sim. Então a gente tem um conjunto de informações demonstrando que, apesar da fragilidade histórica, a gente tem conquistado avanços, inclusive por meio da Secretaria da Saúde, até o ponto de conquistarmos níveis de gestão dessa política pública de saúde da população negra, que são comitês, comissões, participação de outras secretarias nesse compromisso também. E no último dia 15 nós tivemos na Secretaria da Saúde um encontro com todas as organizações sociais, a alta gestão envolvida inclusive, para que todos os profissionais em todos os níveis hierárquicos tenham aí na ponta da língua que racismo é crime e conjuntamente a gente vai enfrentar essa desigualdade histórica. Perfeito. E outro aspecto que eu acho importante, de levar o serviço para mais perto dessa população, né? A partir do momento que essa gestão vem cobrindo vazios assistenciais, que obviamente estão nas periferias, a gente também reduz essa desigualdade, né, Daniel? Exato, é respeitar a realidade da população. Nós temos, por exemplo, aí o Alexandre, que acompanha a política de saúde do homem, dentro da Coordenadoria de Atenção Básica, disponibilizou materiais a nós, e a gente percebe a estratégia da Secretaria da Saúde, por exemplo, na realização de exames no contexto periférico, por exemplo, nos campeonatos de futebol. Né? A gente precisa realizar essas atividades no sentido de que as portas continuem abertas, mas em qual horário?
Em qual momento? Porque muitas vezes o serviço funciona no horário onde essa população está trabalhando, Sim. quando consegue acessar o ensino superior, dar continuidade aos seus estudos. Então, existem estratégias na Secretaria da Saúde para que os serviços se direcionem também aos territórios. É um bom avanço, né? Que a gente tem Busca Ativa, que é uma ferramenta super importante do SUS, que para a saúde do homem, para a saúde da mulher, para vários outros segmentos de saúde, funciona muito bem, né? Uma estratégia muito boa do SUS, né? A Busca Ativa. Nos encontros formativos, nós destacamos a importância de que os profissionais da saúde que trabalham em nível de rua façam todos os esforços possíveis para acessar aquela casa, que às vezes nem é de alvenaria, né? Aquela residência que fica ao lado de um córrego, acessar aquele lugar onde a gente precisa subir ou descer um escadão, acessar os becos, entrar nas favelas, porque senão a gente vai falhar. Se a gente visitar, por exemplo, somente os sobrados, somente aquelas casas que ficam no início da rua. Então, nos encontros junto aos profissionais da saúde, a gente reforça tanto a importância de ter estratégia nas visitas às residências, porque sim, existe uma parcela da população que precisa mais, mas também a relação interpessoal com os pacientes. A gente precisa lembrar que existem pacientes que, por questões ou particulares ou alguma falha que o serviço público teve, a pessoa fica com medo do serviço, a pessoa fica com medo de entrar na sala do médico, a pessoa fica com medo de entrar em determinados espaços. E até que ponto é fundamental que cada funcionário respeite essa população, escute essa população, olhe no olho, dê bom dia, boa tarde, boa noite, em que posso ajudar, e não colocar restrições, obstáculos, ofensas. Então, enfrentar o racismo diz respeito às nossas posturas diante de cada pessoa. E o Alexandre, até no episódio que ele fala esse mês também, especificamente sobre a saúde do homem por causa do Novembro Azul, ele conta da estratégia da busca ativa, por exemplo, em canteiros de obra, né, espalhados pela cidade, porque esse homem não vai, como você bem disse, muitas vezes ser proativo para buscar esse atendimento. O SUS é um promotor de saúde, né? Sim. O objetivo do SUS é fazer a prevenção, né? A gente quer cada vez menos internar, né, e ter que tratar uma doença, né? E estamos aí também diante de uma longevidade que está posta, né, na nossa sociedade. Você podia falar um pouco da meta de vocês com esse trabalho nos serviços de saúde? O Plano Municipal da Saúde, neste novo momento, 2026 a 2029, trouxe avanços exemplares a nível Brasil. Inclusive, aproveito a oportunidade para compartilhar que constantemente nós somos convidados para agendas a nível Ministério da Saúde e das salas de reunião. São muitos elogios enquanto modelo de política pública com foco na saúde da população negra. Temos aí uma perspectiva de continuar as qualificações técnicas com os profissionais. Como o decreto que dispõe sobre saúde integral da população negra, ele determina que o nosso trabalho alcance a atenção básica, atenção secundária e atenção terciária, de fato observa, se compromete com as unidades de saúde a nível básico. Ano passado fizemos uma formação intensificada junto a gerentes de saúde dessas unidades, neste ano no universo hospitalar, mas a gente se comprometeu a garantir no mínimo 100 encontros formativos, a alcançar no mínimo 20% da rede hospitalar, que é um número expressivo. Pode parecer que 20% é um número tímido, mas a cidade de São Paulo é gigantesca. A gente vai planejar um protocolo de enfrentamento ao racismo dentro das unidades de saúde também, porque é fundamental que o funcionário saiba que diante de uma discriminação racial, ele não está diante de uma brincadeira, ele está diante de um crime histórico, né? E racismo, a gente reforça cada vez mais que é crime. E aí, aqui em São Paulo especificamente, como estamos com os contratos que são feitos em forma de parceria com essas organizações sociais de saúde, das OS, que é monitorado, fiscalizado pela Secretaria, eu acredito que isso deva estar sendo posto de forma a ser monitorado desses contratos, certo? Sim, inclusive o novo plano municipal, ele prevê um item específico sobre a cláusula antirracista. A partir desta cláusula, nós vamos contemplar as políticas públicas, vamos reforçar que existe a legislação, mais uma vez, e o compromisso pactuado junto às organizações sociais, independentemente do nome do termo, parceria, convênio, enfim, eles vão colocar, a previsão é que tenhamos aí
itens específicos sobre saúde da população negra. Isso facilita o monitoramento, ajuda a gestão tanto pública quanto das próprias organizações sociais. Agora, Daniel, a gente vai encerrar contando um pouco da sua trajetória na prefeitura. Você vem da área dos direitos humanos e eu queria que você contasse um pouco disso, que você falasse da sua experiência e dessa sua transição para a saúde. Como é que tem sido essa experiência? Muito positiva. A Prefeitura de São Paulo, para mim, é uma escola e também um espaço que reconhece as pessoas que têm compromisso. Né? E quando é um profissional que está atento à população, a gente nota que nossos sonhos profissionais se concretizam na forma de política pública para a população. Minha formação é jurídica, isso me proporcionou experiência em algumas assessorias jurídicas na Prefeitura de São Paulo, também me proporcionou experiências com contratos públicos, licitações, mas ao mesmo tempo eu tive a oportunidade de cursar mestrado e doutorado em políticas públicas. É importante que eu destaque também que sou destinatário das ações afirmativas. A partir das cotas raciais, tive a oportunidade de acessar o ensino superior na graduação, no mestrado, no doutorado, e eu tenho certeza que também foram as ações afirmativas que permitiram minha entrada e permanência no serviço público. Graças a Deus, tem um conjunto de direitos conquistados que devem ser respeitados por todos os gestores, por todas as áreas, que todas as áreas tenham profissionais negros, e não por pouco tempo, né, mas que tenham uma continuidade de profissionais negros e uma busca pelo aumento deste percentual de profissionais negros. Certo, Daniel. Eu quero te agradecer pela tua participação aqui no nosso videocast, te parabenizar pela sua brilhante trajetória e pelo brilhante trabalho que você está fazendo aqui na área técnica da saúde da população negra e agradecer a você como integrante dessa população também. Eu agradeço, vou aproveitar a oportunidade para compartilhar e reforçar o canal oficial de denúncia de racismo da Prefeitura. É o canal 156, telefone, WhatsApp, página da internet também, o portal 56, onde cabe registrar todas as situações que caracterizem discriminação racial. Se alguém tiver medo de denunciar, pode fazer denúncia anônima também, mas é um serviço público da Prefeitura, que vincula inclusive as vítimas aos Centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial, os equipamentos da Prefeitura também, que atendem todas as vítimas de racismo. Muito obrigado. Obrigada. Quero agradecer a você pela sua audiência, te convidar a conhecer muito mais sobre o trabalho aqui da área técnica da saúde da população negra no nosso site, em todos os nossos canais oficiais, e desejar um ótimo mês com muita saúde para o homem e com menos racismo na nossa sociedade. Até lá!